Um conceito que decorre da definição de diferenciabilidade de funções de duas e mais variáveis é o conceito de diferencial total. Para que a gente possa introduzir isso, vamos ver primeiro o que acontece com funções de uma variável. Então, imagina que nós temos aqui uma função, né? Uma função definida nos reais, e que eu tenho aqui no meu ponto A a minha reta tangente, né? Que no fundo é a minha aproximação linear para a função nesse ponto. E quando eu tomo aqui um ponto espaçado por uma certa diferença, que eu costumo chamar aqui de ΔX, isso corresponde a um acréscimo na minha função, que é a variação entre o ponto de f de A e o ponto de f de A mais ΔX, correspondente a ΔZ. Então esses caras aqui, o ΔX e ΔZ, são chamados de incremento da minha variável x e o incremento correspondente à minha função z. Por outro lado, quando eu considero a aproximação linear, a minha aproximação linear vai resultar em um acréscimo diferente do meu incremento, né? Já que só se minha reta for a própria reta tangente, o que não é o caso. Então, nesse aqui, nós temos um acréscimo que eu vou chamar agora de dz, tá? Que é a minha variação com relação à minha aproximação linear. Então, o meu ΔX vai ser exatamente a minha variação de x, o meu dx, e a minha variação pela aproximação linear vai ser chamada de dz, que vai ser aproximadamente o meu incremento, que é o meu ΔZ, tá? Então a gente vai fazer a mesma coisa, só que agora utilizando funções de duas ou mais variáveis. Então, para definir isso, nós começamos com uma função, claro, uma função diferenciável num ponto de um conjunto A aberto, que é que eu possa tomar a aproximação linear. Então, nós vimos nas aulas anteriores, ou na aula anterior, que a aproximação de um ponto próximo a x0, y0, em que eu estou somando h e somando k, vai ser dado por esta aproximação linear a partir do meu ponto f de x0, y de 0. Ou seja, a minha função calculada no ponto x0 mais h, y0 mais k é aproximadamente esse termo que é a minha aproximação linear com relação aos passos h e k. Bom, h e k na verdade corresponde aos incrementos da variável x e y. Né? No caso de uma variável, eu só tinha incremento da variável x e eu chamei de ΔX. Aqui eu tenho x e y, então eu vou chamar de ΔX e ΔY. O incremento da função f, quando x e y passa do ponto x0, y0 para o ponto x0 mais ΔX, y0 mais ΔY, então vai ser dado por ΔZ, né? Que vai ser o f de x0 mais h, ou ΔX, y0 mais k, ou ΔY, menos o valor anterior da função. Portanto, o que eu tenho pela minha aproximação linear é que esta diferença aqui vai ser aproximadamente esse cara, ou seja, o meu incremento ele é aproximadamente esta expressão aqui, tá? Por isso, seguindo a analogia do que a gente tem para funções de variáveis, a gente vai definir aqui como sendo o meu dz. Então, usando a notação clássica, a gente vai anotar aqui a representação de dx igual a ΔX, dy igual a ΔY, e dz vai ser exatamente essa aproximação, que vai ser a derivada parcial da f em relação a x no ponto, vezes dx, mais a derivada parcial de f em relação a y no ponto dy. Esta expressão aqui é que vai receber o nome de diferencial total ou simplesmente a diferencial de f no x0 e y0 em relação aos acréscimos dx0, dy. Um outro conceito importante que decorre da diferenciabilidade de função é o chamado vetor gradiente. Então,
Novamente, eu vou considerar uma função, né, definida num aberto, que é diferenciável num ponto desse aberto, e eu vou definir um ponto próximo ao ponto x0, y0, que é justamente somando os valores h e k, que a gente tem na definição de diferenciabilidade. Então, a gente viu lá que, basicamente, a minha função e de hk, que é a que aparece na definição de diferenciabilidade, né? Ou seja, eu estou considerando aqui o limite de quando h vai para zero e k vai para zero, de e de hk sobre a norma do vetor hk, tá? Igual a zero. Esse é o limite que tem que acontecer para ver a diferenciabilidade. Então a gente viu que basicamente a minha função era a minha aproximação linear da função no ponto, mais a minha função e de hk, que tendia a zero quando considerando a norma do meu vetor hk. Lembrando que a minha aproximação linear é a função no ponto, mais h vezes a derivada parcial de f em relação a x no ponto, mais k vezes a derivada parcial de f em relação a y no ponto. Ora, quando a gente olha para uma expressão desse tipo aqui, o que a gente tem, observe aqui, ó, esta expressão aqui, que é a chave, é um produto de dois números somando o produto de dois números. Então, você pode pensar em separar essas componentes como se fosse um produto interno de dois vetores de duas dimensões, né? Então, um produto aqui corresponde a df dx, df dy, um vetor, e o outro vetor hk. Então, quando eu faço o produto interno desses dois elementos, eu tenho h df dx mais k df dy. Isso aqui vai dar exatamente a soma que a gente tem aqui em cima. Então aparecem dois vetores. O primeiro vetor aqui que eu tenho é um vetor que envolve as derivadas parciais da f, e o segundo vetor é um vetor correspondente à distância entre os dois pontos, tá? Esse primeiro vetor aqui é o que a gente vai definir como sendo o gradiente da minha função f no ponto. Então, um vetor derivada parcial de f em relação a x no ponto, derivada parcial de f em relação a y no ponto, é chamado vetor de gradiente da f no ponto x0, y0, e vai ser indicado por esse símbolo aqui, né? Um námula que eles falam, ou seja, é um triângulo invertido, tá? F. Observe que não há nada entre o triângulo e o F, isso é importante, tá? Na notação. Existe alguns elementos assim que aparece um ponto entre eles, e isso é uma outra expressão, tá? Ou ainda você pode especificar como o gradiente da minha função f. Portanto, você tem, por esta expressão que está aqui do lado, né, que a f de xy vai ser a f de x0, y de 0, então f de x0, y0, mais o gradiente de f vezes o vetor hk. Então, gradiente de f vezes o vetor hk. Ora, mas o vetor hk, o h é x menos x0, o k é y menos y0. Portanto, aparece aqui o vetor h e k multiplicado, mais a função e de hk, que é x menos x0, y menos y0. A gente vai ver por que nós estamos fazendo isso, tá? O que é importante é que esse cara aqui é o vetor gradiente, e agora a gente está reescrevendo as expressões usando o vetor gradiente. Sendo que o limite, quando eu tomo de hk sobre hk, vai para zero, quando o h vai para zero, ou seja, o x tende a x0, o y tende a y0. E agora a gente vai pegar isso aqui e vai usar uma notação de ponto do R2, só para tornar isso aqui um pouco mais simples de se escrever, né? Então, vou chamar esse cara aqui, ó,
o par xy como sendo o elemento x maiúsculo e o par x0y0 como sendo o x0 maiúsculo. Portanto, eu tenho f de x do x maiúsculo igual a f de x0 com x maiúsculo, que está aqui, mais o gradiente da f em f de x0 em x0 maiúsculo. E essa diferença aqui nada mais é do que o x maiúsculo menos o x0 maiúsculo, né? É esse ponto menos esse. Então vai aparecer x menos x0, mais a função e, x menos x0, sendo que o limite da diferença dos dois, que é exatamente o que eu tenho aqui, sobre a norma da diferença dos dois, quando o ponto x tende ao ponto x0 maiúsculo, tá? Então, observe que eu reescrevi isso aqui usando uma notação específica para pontos aqui do R2, ou vetores do R2. Tudo bem? Por que eu fiz isso? Eu fiz isso para mostrar que esta expressão que nós obtivemos aqui, ela tem uma expressão análoga que acontece em funções de uma variável. Então, quando você está com funções de uma variável, você pode escrever a função em termos de sua aproximação linear. Então, ela é f de x0 mais a derivada da f no ponto x0, que multiplica x menos x0, mais uma função e de x, sendo que o limite de e de x sobre norma de x menos x0 vai para zero. Observe essas duas expressões, são muito parecidas, né? São muito parecidas. Então, f de x, eu tenho f de x. F de x0, eu tenho f de x0. Tá? Eu tenho, vou pular aqui o gradiente, né, por enquanto, por um motivo, x menos x0, eu tenho x menos x0. Mais a função e de x, eu tenho também aqui mais a função e de x menos x0. Tá? Sendo que o limite desse cara aqui vai para zero, e a mesma coisa acontecendo aqui, tá? Então você observa que essa expressão é exatamente muito parecida. O que muda, o que está diferente é que aqui é a derivada da função em x0 e aqui é o gradiente da função em x0. Tá? Por esse motivo, a gente costuma chamar então que o gradiente de f em x0 é a derivada de f em x0 y0. E agora a gente vai reintroduzir, né, aquela ideia de usar o apóstrofo, né, para derivada da função. Tá? Então, quando você tem uma função de duas variáveis e fala em f' ou a derivada de f em x0 y0, você está se referindo ao vetor gradiente de f de x0 y0. Essa é uma notação que pode ser usada, mas é extremamente comum vocês verem o uso do gradiente e não da f' de f em x0 y0. Tá? Então isso aqui é mais comum usar o gradiente do que usar a derivada. Tá? Essa é uma notação que a gente vai utilizar daqui para frente e vai aparecer em muitas situações. Observe que nesse momento a gente apenas definiu e mostrou como aparece o gradiente da função. Nós vamos ver depois que o gradiente tem resultados muito importantes vinculados ao gradiente, mas que a gente vai utilizar ou vai definir um pouco mais para frente.